como a própria Univale, como a Unoesc, como, né, a UNC, dentre outras inúmeras universidades comunitárias aí que nós temos aí pelo nosso estado, e o sistema CAF é que faz a seleção para você entrar. Jack chegando aqui na área novamente, agora ele tá metido aí, galera, ó, de gravatinha, né? Preparei aqui, né, tentando arrumar uma namorada, nós dois solteiros aqui, encalhados na cidade de Fraiburgo, tentando arrumar uma namorada. Então deixei o Jack bem gato aqui, bem gato. Quem sabe aí tem uma cachorrinha interessada a namorar o meu parceirão aqui, né, parceiro? Que hoje vai dar uma dica massa aí, claro, para você aí detonar na CAF, ok? Bom, vamos começar aqui, né, ó, o coraçãozinho, coisa meiga aí, ó, a CAF, né, você agora tem que largar um pouco, hoje aproveitar bastante o namorado e a partir de amanhã esquece ele e foca aí, né, claro, fazendo alguns exercícios de leve, não adianta você querer estudar agora na última hora feito um louco, né, que isso vai deixar cada vez mais nervoso. Então relaxa, né, dá uma relaxada, dá uma namoradinha hoje, dá uma beijoquinha, nada muito selvagem que pode acabar comprometendo aí, né, comprometendo esse seu desempenho. Então algo leve, romântico, né, assim como vai ser o nosso aulão aí preparatório com as dicas especiais, tá? Bom, a prova da CAF não é uma prova difícil, tá? A prova da CAF, eu acho a prova ela bem elaborada, é uma prova bem feita, né? Diferente aí dos últimos anos aí das provas da UDESC aí que eu acabei, né, critiquei bastante aí, eu acho que a prova deve ser um pouquinho mais elaborada, mas a prova da CAF é uma prova bem tranquila para fazer. Primeiro que em geografia, né, das questões que caem em geografia, cai atualidade. Então se você leu o jornal, se você acompanhou aí os noticiários, cai muita atualidade, né? Eles fazem a questão muito baseada no que está acontecendo aí nos últimos momentos no Brasil e no mundo, e também cai a parte de Santa Catarina, geografia de Santa Catarina, então é o que cai bastante nessa prova. Então eu selecionei algumas dicas para você, você que assina o nosso canal aí, você deve rever as aulas com calma, né? Você que aí que adquiriu o CD de paródia, agora esse seria aquele momento de você botar o CD de paródia, relaxar, memorizar a informação, e você nunca mais vai esquecer que com a música realmente a gente tem muito mais facilidade para gravar o conteúdo, ok? Queria mandar um beijo especiais aí para alguns alunos aí que tem mandando recado, né? Elogiando o nosso trabalho, né? Os alunos aí lá de Inocência, no Mato Grosso do Sul, né? Fui ano passado dar um aulão, em breve vou estar aí dando outro aulão bacana para vocês. Beijão para a professora Danusa aí que sempre, né, incentiva, faz um trabalho super bacana lá. Um beijão especial para o pessoal do Colégio de Aplicação da Univale aí, né? Especialmente para o pessoal de Tijucas, com o super professor de Geografia aí, Divan, parceirão meu, amigão meu. Um beijão para vocês aí, né? Gosto muito, vocês sempre estão no meu coração por ter trabalhado muitos anos aí nessa instituição. E também queria mandar um beijo aí para os alunos do Colégio Deon lá no sul do estado aí, né? O pessoal mandando recado aí via WhatsApp, né, pedindo se ia ter ou não um aulão. Um beijo especial ao pessoal que está se preparando para a medicina. Confia, foca, não desiste, não muda de curso, né? Pensando, é difícil passar, não é difícil não, foca. Pensa que é um investimento. Você pode demorar 1, 2, 3 anos, mas você vai conseguir. O segredo para você ir bem realmente, não tem assim aquele grande mistério, é estudar, botar a cara. A aprendizagem é individual, você sozinho ali aprendendo e praticando muito exercício simulado. Com o erro você vai cada vez aprendendo e com certeza você vai conquistar a sua vaga, né? E eu quero ver você aí depois, doutor aí, né? Medicão lá, detonando aí com a vida que você sempre sonhou, ok? Beijos especiais para todos vocês que assinam o nosso site, acompanham o nosso trabalho e fé, força, né? Não adianta só ficar rezando, estudando. Deus não manda o gabarito, tá, querido? É para estudar aí sim e detonar, claro, no vestibular. Lembra as alternativas, diferente, né, da UFSC, aí, né, ABCD, prova objetiva, e você já consegue eliminar a lenda ali, você vai eliminar algumas daquelas alternativas e daí, claro, você vai tentar pegar ali a pegadinha, que às vezes eu falo, a prova da CAF ela é bem tranquila, não tem aquelas pegadinhas, né, é algo que se você conhece um pouco do que está pedindo na questão, você vai conseguir resolver sim com facilidade. Beleza? Vamos começar? Bom, a primeira dica que eu tenho que preparar para vocês é relacionada sobre a agropecuária. Por que eu chamo a atenção para a agropecuária para o vestibular da CAF? Bom, algumas coisas vão chamar a atenção para esse vestibular. Primeiro, a gente já sabe que o Brasil, né, ele está aí entre os maiores produtores de produto transgênico, né? Hoje ele é o segundo lugar do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E o Brasil aí ganhando agora aí um posto bem bacana, olha que coisa interessante, né? Como o maior
né, consumidor de agrotóxico no mundo, né? A gente aí consumindo esses alimentos aí com uma quantidade absurda de agrotóxicos. Então, né, tem mais aí de agrotóxicos, se não me engano são 5 quilos, 5 por pessoa, né? É mais ou menos o que eles estão consumindo e jogando na agricultura. A gente sabe que a agricultura brasileira, dependendo da região, né? A gente pega a região sul, é uma agricultura, né, que tem uma grande variedade de produtos. Temos muita agricultura familiar, algumas cooperativas, como é em Santa Catarina, né? Já em outras partes, como a região centro-oeste, a região de São Paulo, são grandes propriedades rurais, com monocultura, realmente muito maquinário e muito agrotóxico. Não estou falando que aqui no nosso estado não tem, assim, claro que tem muito uso sim de agrotóxico, tá? Então, esse é algo interessante que a gente tem que cercar. Outro fator que chama a atenção, claro, com o aumento do dólar, né? A questão do dólar está valorizando, o dólar tem um grande poder de compra aqui e Santa Catarina está aumentando as exportações, né, dos seus grandes produtos da pecuária, como aves e suínos. Beleza? Esse é porque que eu acho esse tema bem interessante. Ano passado eu esperava que caísse mais no vestibular, por fazer aniversário aí, né, do Estatuto da Terra, algumas coisas aí que eram importantes. Então nós vamos dar uma cercadinha agora para você detonar. Beleza? Bom, a questão básica de agricultura, eu pedi para você assistir a minha aula. Tem uma videoaula sobre agropecuária, que eu explico o que é agricultura, os tipos de agricultura, né, o que é agricultura de belt, jardinagem, plantation, né, vou explicando ali vários tipos, itinerantes, né, vários tipos de agricultura que eu vou explicando ali para vocês. Então dá uma olhadinha naquela videoaula e a gente vai falar alguns toques especiais para você entender e se ligar, beleza? Então tá, vou falar sobre o Estatuto da Terra, beleza? O Estatuto da Terra, ele foi criado, claro, no governo militar, né? Ele foi criado com o objetivo de quê, Marcelo? Ele foi criado com o objetivo de conter o movimento camponês que estava existindo, né, no Brasil e em vários países aí da América Latina, beleza? Então ele foi criado com esse objetivo. Ele foi passado para o povo que era para quê? Para desenvolver a agricultura e para fazer uma reforma agrária, uma distribuição de terra, o que nunca foi feito no Brasil, você sabe disso, né? Algo importante foi criado ali, foi a criação do módulo rural. O que é o módulo rural? O módulo rural é uma área, independente do tamanho, que eu consiga assentar uma família de 4 pessoas adultas. Então, através da criação do módulo rural, foram criadas outras coisas importantes. Por exemplo, foi criada a FMP, fração mínima de parcelamento, quando eles vão dividir lá uma terra, quanto cada pessoa tem que ganhar. E também foi criado o parâmetro para financiamento. Quando eu chego lá no banco pedir um empréstimo, eles perguntam quantos módulos rurais você tem. Beleza? Ah, Marcelo, como assim? Pensa bem, ó. Eu tenho aí esse espaço que eu estou aqui, plantando milho, eu consigo sentar uma família de 4 pessoas adultas? É óbvio que não, né? Nem se eu comer milho e limpar o bumbum com o sabugo, velho. Não tem como, né? Eu tenho que comer arroz, outras coisas. Então não é. Mas se eu plantar maconha, eu sustento aí a Freiburg inteira. Estão entendendo? Depende do produto, claro que relacionado com o tamanho da área, eu vou ter assim um módulo, 2 módulos, né? Então até 4 módulos rurais, pequena propriedade, até 15, média e acima disso uma grande propriedade. As pequenas propriedades não podem ser, claro, divididas. Beleza? Ah, Marcelo, mas eu vou falar em módulo fiscal. O módulo fiscal é um pouquinho diferente. Qual que é a questão do módulo fiscal? O módulo fiscal, ele leva como referência um produto base na região. Então vou dar um exemplo para vocês, tá? A região aqui de Tuporanga, Alfredo Wagner, ela é forte na produção de cebola. Então, o produto base ali, vamos supor que seja cebola. Então, quanto que alguém tem que ter de terra plantando cebola para sustentar uma família de 4 pessoas adultas? Beleza? Tranquilaço? Transgênico. O transgênico é o produto modificado no laboratório. Fique atento, né? Ele tem um símbolozinho lá, um T, um triângulo, um símbolozinho T. E esse símbolo ali, claro, ele vai identificar que aquele produto foi feito com transgênico. Os salgadinhos aí que você compra aí da Elma Chips, todos feitos com produtos, né? Milho transgênico, todos. Né? Você compra o óleo lá, transgênicos. Tá? Então, não tem ainda uma comprovação que ele não faz mal à saúde. Não existe ainda uma prova, ele não faz mal à saúde. E claro que o Brasil, né, já produz já há algum tempo e já está utilizando e comercializando, e gente comprando e se alimentando com esses produtos feitos com transgênico. Então, ele foi criado em laboratório para deixar ele crescer mais rápido e ele ser, claro, mais resistente. Conseguem botar mais nutrientes nos vários aspectos positivos do transgênico. Não podemos falar também assim que é tudo negativo. Jack, para de bater na câmera, Jack. Dá aqui minha paleta do meu cavaquinho. Show. Nunca mais faça isso. Toca aí. Uhul. Isso aí. Ó, então eu estava lá na questão
Agora tu quer vir aqui. Ó, então eu tava lá na questão do transgênico falando, claro que tem aspectos positivos, né? Então ele desenvolve mais rápido, consegue botar mais nutrientes, ele tem um aspecto melhor, ele é resistente às pragas, então tudo isso é positivo. Negativo do transgênico, galera. Negativo transgênico é o seguinte, né? Ele prejudica o solo, né? Ele vai deixando cada vez o solo com menos nutrientes, porque existe uma troca entre os nutrientes da planta, por isso que é aconselhar fazer uma rotatividade de cultura sempre, né? E nessas áreas de monocultura eles plantam aquele produto visando o lucro apenas. Ele também gira uma dependência na compra da semente, porque ele é feito de propósito com menor fertilidade, então o cara fica sempre dependendo da compra da semente. E também não existe uma comprovação que ele não faz mal à saúde. Existem vários estudos tentando associar aumento de casos de câncer e outras doenças aí nas pessoas relacionado ao consumo transgênico. Também não existe uma prova 100%, mas existe essa incógnita, esta dúvida. Então fique atento, o Brasil hoje é o segundo maior produtor de transgênico no mundo, primeiro os Estados Unidos e o segundo agora é o Brasil. Beleza? Outro fator interessante é a questão do agrotóxico. Claro, a nossa preocupação desse uso abusivo de agrotóxico em algumas culturas no Brasil é, claro, a questão da saúde e a contaminação do solo e das águas, tá? Então, o agrotóxico vai contaminar as plantas, nós vamos se alimentar, vamos, claro. Pô, Jack, tu pegou um negócio da CAF da rapaziada, Jack. Ah, velho, nunca mais faça isso, velho. Aí nós estávamos lá então na questão que eu estava falando do agrotóxico, né? Falei da questão dessa alimentação, tá? A questão da infiltração, ele vai se infiltrar no solo, né? Vai contaminar o solo. A gente sabe que esse é o ano internacional do solo pela ONU, 2015 foi eleito, então questões de solo eu vou falar em todo vestibular que pode aparecer, ainda mais na questão da prova da ACAF, que cai muita geologia, pode pegar as suas provas, sempre cai a questãozinha terremoto, rochas, e a questão de solo pode aparecer aí na sua prova. Depois eu dou mais uma pinceladinha, mas aconselho a você ver a nossa videoaula aí sobre solos, beleza? Aí continuando a nossa explicação, contaminou o solo, contaminou a água, contaminou o lençol freático, contaminou o rio, então, claro, consequentemente a gente vai, né, estar contaminado desse uso abusivo e o Brasil ganhando agora o posto como o maior consumidor de agrotóxicos de every world, velho, de todo mundo. Tá vendo que bonito para nossa cara? O orgânico, só para frisar, também cresce bastante de geração saúde e, claro, no Brasil também vem crescendo, geralmente nas áreas cinturões verdes ligados às grandes, os centros urbanos, geralmente é assim, tem a produção de hortaliças, né, aquele cinturão verde, que sim, são onde temos a produção de orgânicos aqui no Brasil. O continente que mais produz orgânicos é a Oceania, a Austrália e Nova Zelândia produzem bastante produtos orgânicos, sem uso de agrotóxicos. Não são produtos transgênicos, são produtos naturalmente com adubos naturais e com cuidado manual super bacana. Beleza, galera? Essa é a nossa dica de agricultura. Veja a videoaula, veja outra videoaula de solo que é interessante. Só para fechar, lembra que o solo está relacionado muito ao intemperismo. Intemperismo é a desagregação de minerais, pode ser físico e químico. O físico, quando eu tenho vento, a temperatura como agente desagregador. E o químico, quando eu tenho a água, o grande agente desagregador. Ah, então é por isso que em áreas com maior pluviosidade, os solos são mais profundos? Sim ou sim? Sim, os solos são mais profundos. Então, por exemplo, na região do Equador, que chove mais, os solos serão mais profundos, tá? Porque temos a água como agente desagregador. Na área do Brasil, lá do Nordeste semiárido, uma região com média pluviométrica pequena, 750 milímetros, né? A menos do que isso ainda. Então nós temos lá, claro que seria a temperatura o agente desagregador, o solo é pedregoso. Tranquilo? É um litossolo, seria o nome desse solo da região Nordeste. Já aproveitando que eu falei o solo do Nordeste, lembrar que os solos do Brasil, de um modo geral, não são férteis, tá? Nós temos o solo da Amazônia, que eu vou falar para vocês esse ano, também acho que pode que é algo da Amazônia na nossa prova da CAF. Então lembra a questão lá do solo da Amazônia, é um solo pobre, um solo lixiviado, tá? Um solo lixiviado é um solo... é um solo aonde Jack, porra, velho. É um solo onde chove demais e o excesso de chuva lava e leva os nutrientes embora. Aí tu pergunta, pô, Marcelovski, como é que eu tenho lá aquela vegetação densa, a maior floresta tropical do mundo? Não a maior floresta do mundo, que a gente sabe que a Amazônia não é a maior floresta do mundo, sim a região da taiga. Mas a floresta amazônica é o centro da biodiversidade no planeta e a maior floresta tropical
do mundo e claro que as folhas caem, formam uma fina camada de nutrientes que dá aquela sustentabilidade bem bacana. Se eu, claro, desmatar ali, eu vou gerando um processo de desertificação. Tranquilo? Então esse é o solo. O solo do Cerrado seria o segundo bioma do Brasil, da parte central, puxando para o centro-oeste, também é um solo pobre. É um solo laterítico, com excesso de nutrientes. Um solo ácido, que não tem nada a ver com a chuva ácida. Esse solo ácido está muito associado ao seu clima tropical semiúmido, com aquela alternância de chuva e seca, né, que claro que vai provocando a concentração desses minerais. Então daí deixa um solo alcalino, solo ácido, beleza? Aí continuando, claro, vamos à questão do solo do sul do Brasil, do centro-sul do Brasil, que é um solo fértil a maioria, né? É um solo formado por terra roxa, um derramamento basáltico que aconteceu na era mesozoica, então é um solo, né, vermelho, por isso que é roxa, que vem do italiano, terra rossa, e a manezada aqui chamou de terra roxa, mas é um solo avermelhado do basalto, que é uma rocha ígnea extrusiva, né, que teve aqui um derramamento de trap, foi chamado assim, né, que o magma ele rompe a crosta sem ter o processo, né, de um vulcão e tem essa formação vulcânica aqui, beleza? Lá no litoral do Nordeste é o solo chamado massapê, um solo fértil, ou massapé, esse nome também pode aparecer, tá? Massapé é um solo rico em gneiss e calcário, um solo muito bom, tanto é que lá teve, lembra o ciclo do açúcar, foi nessa região do solo de massapê ou massapé. Então você vê que a maior parte do Brasil, os solos não são férteis. Claro que eu estou falando do aspecto geral. Temos algumas áreas que não é em toda a Amazônia que o solo é lixiviado, não é todo o Cerrado, que o solo laterítico, né? Não é em todo o sertão nordestino que o solo ele vai ser, né, litossolo pedregoso. Lembra que o solo vai evoluindo com o tempo, o solo é formado por água, ar, matéria orgânica e minerais. É a maior quantidade de minerais. Esse solo ele vai ter um perfil, que são os horizontes. O horizonte O, que é o primeiro lá em cima, vou botar uma imagem para você aí, é formado por matéria orgânica, o A, matéria orgânica e minerais, o B, ele é um solo formado por minerais, um solo mais claro, ou puxando mais para avermelhado, dependendo da quantidade de ferro, né? E o solo do horizonte C é um solo com regolitos, pedaços de rochas, quebrados e minerais, e o R, que é o último lá embaixo, é o solo, na verdade, formado pela rocha matriz. Tá? Pela rocha matriz, que teve, então, C e R tem pouco intemperismo. Tem uma paródia aí, você que tem meu primeiro CD, paródia bem brega, né, que eu já falei no Along da Udesc, lembra lá? Nunca pensei que o solo fosse ser assim, formado pelo intemperismo desagregou pra mim, com a matéria orgânica e água formação, com o tempo a maturidade e a transformação. Horizontes OA tem solo escurecido, no B as cores claras, em ferro e quartzo é rico. Nos horizontes C e R intemperismo é pouco, em áreas que chove muito lixiviado todo. Só sei que o laterítico é ácido, você fica esperto. Litossolo, solo raso igual de um deserto. É uma paródia brega, mas pode ajudar você a memorizar e dar umas risadas bacanas para detonar no vestibular. Solo, assista a aula, beleza? Nossa próxima dica da agropecuária, que eu aposto bastante, é a Amazônia, tá? Região amazônica também está em evidência agora, por alguns motivos. Claro, a questão do desmatamento na Amazônia, o Brasil tinha conseguido reduzir bastante desmatamento e algum tempo atrás, agora voltou a crescer esse desmatamento, a maior parte a gente sabe que de áreas clandestinas. Tá? Fique ligado também que é o centro da biodiversidade. Temos algumas áreas devido a esse desmatamento que estão sofrendo processo de desertificação. E várias matérias, falando de atualidade para a CAF, associaram a escassez de chuva na região de São Paulo, associando a questão, claro, da Amazônia. Na Amazônia nós temos a formação de uma massa de ar bem importante, que é a massa equatorial continental. Né? Lembra que a massa de ar ela é formada em porções homogêneas, ou ela se forma num deserto, ou na floresta, ou no oceano. Então, na floresta amazônica, nós temos, né, a única massa de ar realmente que se forma dentro do território nacional, é a massa equatorial continental. E ela é importante porque ela leva chuva para várias áreas do Brasil. Por exemplo, o sertão nordestino, né, onde tem um clima tropical semiárido, ele tem lá um clima, tá? Eu vou falar já daqui a pouco para te dar a tua dica e para arrumar uma gatinha. Eu posso dar dica pro pessoal, pô? Posso? Então lá, aquele clima chove no começo do ano e depois não chove, tá? A gente sabe que o fator é o Planalto da Borborema que impede a passagem da umidade do mar, né? Então formando aquela área de barlavento e sotaventos, detestado do seu professor aí de geografia, né, que é uma área onde tem a chuva orográfica lá no litoral, passando o ar seco para o sertão, formando essa área de difícil habitação, podendo ser classificada até como uma área, na prova pode aparecer, né,
uma área anecúmena, uma área difícil de habitação, claro, é uma área que vai repulsar em determinada época do ano lá os nordestinos para outras áreas, ou para trabalhar na colheita da cana no litoral, ou vindo para outras áreas para trabalhar na construção, no comércio e assim por diante, beleza? Então, esse sertão é difícil, naquele momento que chove, grande parte da chuva é da massa equatorial, que ela ganha força no verão e leva a chuva, por isso chove no verão. O detalhe interessante, o clima tropical semiúmido na parte central do Brasil, ele tem uma escassez de chuva de inverno, associada à massa equatorial continental, que perde as suas forças no inverno. Então, naqueles meses de junho, julho e agosto, lá não teremos quase chuva na região central do Brasil, associado à massa equatorial continental. Beleza? Viu como é importante? E claro, grande parte dessa chuva na região sudeste está associada a ela. Tá, Marcelo, já que você falou da seca, então me explica se aí algo relacionado à seca, né, nessa região de São Paulo. É uma anomalia, galera, algo fora do padrão normal. Não vamos culpar isso pelo aquecimento global, como muitos ecologistas chatos ficam falando o tempo inteiro sobre isso. Claro que isso é verdade, existe esse aquecimento, aumentou a produção industrial, aumentou o consumo associado ao crescimento populacional, mas não é algo assim também, oh meu Deus, nós vamos morrer amanhã, tá? Então fica associado. Uma anomalia, por quê? No momento que chove lá no começo do ano, nesse clima de São Paulo ali, nós temos, nos primeiros momentos, uma chuva. E o que aconteceu esse ano? Deu uma escassez de chuva nesse começo do ano. Era para chover nesse primeiro momento, semestre ali, né? Os primeiros 4 meses ali na faixa de 600 milímetros e choveu 250, 300 milímetros. Depois veio a seca. Daí, claro, que prejudicou muito todo o sistema de água, associado à incompetência do governo daquela região, que já teve outras secas, e né, ia achando, vai voltar a chuva ali, vai normalizar, né? E se acontecesse uma seca, ele, né, como aconteceu, iria dar esses grandes prejuízos para o Estado, né? Foi uma falta de planejamento da gerência do governo e, claro, associada a uma anomalia, e não vamos culpar isso só a questão do aquecimento global. Isso é cíclico, dependendo de um ano para o outro, por vários fatores climáticos, pode, né, aumentar ou diminuir a média pluviométrica, beleza? Bom, então essa questão pode cair, tá? Também fique atenção, se a gente falar de Amazônia, lembra que o Brasil não é lá o grande poluidor mundial, mas também contribui muito associado às queimadas, sim, na floresta amazônica, sendo aí apontada como a região do Brasil que mais vai emitir, né, vai liberar carbono aí, né, associado à região lá da industrialização de São Paulo, mas ali é apontado como mais ainda que aquela região industrializada. Tá? Se eu falei disso, não custa a gente falar um pouquinho dos protocolos ambientais. Lembra, você pode ver também as nossas videoaulas, você que assina o plano aí, todas as conferências ambientais, já falei para vocês, desde Estocolmo 72, depois a Rio 92, a Rio mais 10 em Johannesburgo e a Rio mais 20 que foi no Brasil, todas as COPs, né, as conferências, né, que seria de estudo sobre a mudança climática, e aí tem uma previsão. O protocolo de Kyoto vencendo, né, que foi aquele criado em 97 para redução em 5% da emissão de carbono e eliminação do CFC. Né? Lembra que os Estados Unidos não assinou esse protocolo, sendo o grande poluidor junto com a China. Então, claro que ficou bem comprometido, né, essa ação. E agora, um novo acordo sendo formado, não apenas os países ricos tendo que contribuir, mas os países também desenvolvimento e pobres, tendo a sua função e a sua meta em reduzir a emissão de poluentes e assim ajudando, né, claro, o clima e todo o ecossistema do nosso planeta. Fique atento agora, esse novo acordo que está para ser assinado, tivemos a COP20 aí recentemente no Peru e, claro, foi feito um rascunho desse projeto e em breve ele pode ser assinado com várias novidades, ainda não está aprovado, e uma delas sim os Estados Unidos assumindo o compromisso. Algo interessante, tem que falar um pouquinho do Japão. Lembra que o Japão, após Fukushima, né, o Japão tinha grande parte da sua matriz energética baseada na questão da energia nuclear. Aquele acidente em Fukushima gerou algumas mudanças no Japão e ele fechando várias de suas usinas termonucleares. Lembra que ela não solta poluente na atmosfera, apesar do risco de acidente, tá? Então, ele tendo que voltar e buscar outras fontes mais poluentes e assim comprometendo o seu acordo de Kyoto, né, tendo que ele comprar vários créditos de carbono para poder tentar suprir, né, essa falta né, se não consigo pagar esse compromisso. Tranquilaço. Questão da Amazônia, também tem uma videoaula liberada para você no nosso canal, assina aí, né, Geografia Irada, compartilha aí pro tio, né, compartilha aí, o tio aí quer ficar famoso, quer ir pra televisão dar entrevista, ver se o tio arruma uma namorada pra ele e pro Jack, né, parceiro, né, vai ter a Maria Braga lá e o Louro José, vai ser o Marcelo e o Jack. Ô galera, tô de boa aqui galera, foi o
horrível, né? Mas vamos lá. Aí continuando, então floresta amazônica, fique atento a essa dica. Uma outra dica que eu aposto muito é a questão da Guerra Fria, né? Na verdade, associado à questão do começo da Guerra Fria. Então a Guerra Fria começou quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Posso dar essa dica na prova de história, que pode ser que caia, né? Aí faz 45, né? 2015, alguma coisa relacionado a isso. E principalmente associando a Cuba. Porque vocês sabem de atualidades, falei que na CAF cai a questão dos fim dos embargos econômicos à ilha de Fidel Castro. Ah, velho, já vou chegar lá, tá? Então a Guerra Fria, lembra, começou lá em 45, então seria, né, o aniversário do início dessa Guerra Fria, o momento que foi de 45 até oficialmente 91, quando ela vai terminar. O fim da Guerra Fria foi em 91, beleza? Conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, pela expansão, né, dos seus sistemas econômicos, Estados Unidos associado, né, ao capitalismo, a União Soviética com o socialismo, beleza? Algumas revoluções pelo mundo, como a chinesa em 49, como a de Cuba em 59. Chegamos em Cuba, tá? Então Cuba, claro, que era, antes de ter a revolução liderada por Fidel Castro e seu parceiro Che Guevara, ela era um país governado por Fulgêncio Batista, um picaretão, um governo autoritário que era muito ligado aos Estados Unidos. Então, no quintal dos Estados Unidos era um grande aliado dele, né? E claro, fornecia os produtos tropicais, como açúcar principalmente. Um terço do açúcar que os Estados Unidos consumia vinha da ilha de Cuba, beleza? Então, após esse golpe, tiraram o Fulgêncio Batista, assumiu o Fidel Castro o poder. Ele assumiu o poder e, claro, promove algumas mudanças. Então, os Estados Unidos fez uma invasão em 61, né, o presidente era o Kennedy, tentando retomar ali, claro, a influência e o poder, né, na ilha de Fidel, o que foi um fiasco, não conseguiu. Mas essa tentativa, na verdade, foi um tiro no pé dos Estados Unidos, que ele vai, claro, daí a União Soviética, né, lembra a Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética se aproxima ainda mais de Cuba, né, botando até mísseis, uma base militar voltada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha feito a mesma coisa lá, né, questão lá voltada lá para a União Soviética, na Turquia, naquela região dos países aliados. Então aumentou, foi o momento que onde aumentou a tensão. A União Soviética, então, claro, vai lá apoiar, decide e faz, né, inicia o processo da construção do Muro de Berlim, né, que é algo que pode aparecer na prova também, tá? Então, lembra que a Alemanha, ela, após a Segunda Guerra lá em 45, ela foi dividida em 4 zonas de influência, né, a influência francesa, americana, inglesa e a influência, a parte soviética. Essas outras aqui ocidentais, elas vão se unir, né, claro, após o Plano Marshall, a ajuda financeira dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa e fica sob a influência dos Estados Unidos. E outro lado, sob a influência da União Soviética. Uma vira Alemanha Ocidental e outra vira Alemanha Oriental. Muita gente acha que o Muro de Berlim separa ali a parte ocidental da parte oriental, mas não funciona assim. A gente sabe que Berlim, após o Tratado de Potsdam lá, ele fica dentro, todo Berlim, dentro da Alemanha Oriental. Mas por esse acordo de Potsdam, então ele teria sido dividido a parte capitalista e a parte socialista. Então, ficou lá dentro, lá, né, a parte capitalista dentro da parte da Alemanha Oriental. Então, para proteger, muita gente tem fugindo, né, em massa, porque a Alemanha, Berlim Ocidental começa a crescer muito economicamente, então eles decidem fazer um muro com 155 quilômetros, cercando e isolando, né, a Alemanha, né, a Berlim ocidental, tá? Um muro 3,5 metros de altura, 2 de profundidade, muitas pessoas morrem tentando fugir, né, daquela área ali, beleza? Cuba, lembra que pode aparecer, sim, também, claro, a questão de atualidades que eu falei para você, né, que cai na prova, a questão do fim dos embargos econômicos. Esses embargos econômicos prejudicam muito. Se olhar uma imagem de Cuba aí recente, você pensa que está lá na década de 50, porque os automóveis, por exemplo, né, é tudo lá de quando Cuba ainda era governada, né, por Fulgêncio Batista, que era próxima, né, essa proximidade que ela tinha com os Estados Unidos. Então é difícil, né, todos os embargos econômicos, difícil chegar produtos, claro, para Cuba, beleza? E claro que essa tensão, essa pretensão do Obama em acabar com os embargos comerciais não é para ter um grande aliado, né? Não é para ter um grande parceiro, porque Cuba produz produtos tropicais, né? Então, charutos tropicais, não tem uma grande industrialização, uma grande economia assim, né? E então, os Estados Unidos, na verdade, o partido Obama está interessado na reeleição, porque nós temos mais de 1 milhão, né, de cubanos aí morando nos Estados Unidos, estão pensando nisso, claro, que ele
quer acabar com esse embalo. Então é uma questão só política, não uma questão aí de ajudar, vamos ajudar Cuba, vamos fazer que Cuba cresça, né? Não estão tão preocupado assim não, beleza? Fique atento a isso, dá uma olhadinha nos noticiários aí, né? Para você detonar caso cair uma questão desse tipo. Então, Guerra Fria falamos aí para você da questão da agropecuária, falamos da questão de solos, para vocês que pode cair. E eu vou falar agora um pouquinho de geologia, porque a prova da CAF cai muita geologia. Pega as últimas 10 provas e vai ver que sempre aparece uma questão de geologia, uma questão de relevo, uma questão de rochas, agentes endógenos, exógenos, e eu vou dar uma cercadinha para você. Lembra, tivemos um terremoto, se eu falar de atualidades, né? No Nepal recentemente, né, cerca de 10 mil pessoas morreram, choque de placas tectônicas, né, lembra movimento convergente, as placas fazem 3 movimentos, elas podem fazer movimento convergente, movimento divergente ou movimento transformante. Em regiões de falha geológica, tipo San Andreas, né, nos Estados Unidos, no filme associei, né, a questão da África, Rift Valley, são áreas de movimento transformante, beleza? Movimento convergente que aproximam, né, a área que gera, olha, dobramentos. Dobramentos, né, que é movimento orogênico, a palavra orogênese, formação da montanha, formando assim então dobramentos modernos da era Cenozoica, como Andes, montanhas rochosas, Himalaia, Alpes, Apeninos, né, várias cadeias montanhosas aí são formadas por movimento convergente, movimento orogênico. Esse movimento de falhas são movimentos epirogênicos, beleza? E o movimento também pode ser divergente quando as placas se abrem, tipo a separação dos continentes, quando era Pangeia, lembra? Um continente só, separa em duas partes, que seria, claro, Gondwana e Laurásia, e depois até a formação atual. Então é um movimento de afastamento, que seria um movimento divergente. Lembra que esse ano faz aniversário do pior terremoto do Brasil, que foi em 55, acima de 6 graus na escala Richter. Muitos alunos acham que ainda não tem terremoto no Brasil, mas sim temos terremotos de pequena magnitude, estão associados às falhas existentes dentro do nosso território. Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica, dando assim uma segurança maior, mas não nos livros de terremoto. Lembrando, o terremoto é formado hipocentro, com H, tem as ondas sísmicas e onde ele é sentido na superfície é o epicentro. O epicentro do terremoto, o primeiro ponto que ele vai ser sentido lá. Lembra também que quando uma placa oceânica desce por baixo de uma placa continental, essa área de contato chamada zona de subdicção é uma zona de subdicção que vai tirar, né, os agentes endógenos, que são os internos, formadores de relevo, que é o abalo sísmico, o tectonismo e o vulcanismo. Tranquilo? Eu fiz uma paródia, gente, vocês não tem noção da paródia. Eu vou tocar agora, né, já até vou divulgar para quem está vendo o aulão aqui da região, vai ter um aulão aqui em Fraiburgo, super bacana, com o meu grupo aí, que eu tenho um grupo chamado Grupo do Escolado, professor Roberto e Rafael, né? A participação vai ter especial do professor Felipe, professor Beal, professor Elaine, onde nós faremos um aulão pro Enem super bacana, e vai ter a música aí do Terremoto, aí peguei aquele sucesso brega do Luan Santana, e tem aquele que eu volto, tá ligado? Aí eu fiz, quando as placas fazem assim, terremoto, e vai explicando tudo, ficou muito bacana. Depois eu boto um vídeo aí pra vocês, pra mostrar aí como ficou super bacana aí, né? E pra tocar nos aulões que eu vou dando aí pro estado, para outras regiões aí, pode chamar o tio, que o tio vai bacana, alegra, canta, faz aí o vira, né? Vira cambalhota e dá dicas especiais. O importante são as dicas. A cambalhota aí e o aulão aí é só enfeitezinho para dar uma relaxada. Beleza? Então vamos continuar nosso foco aqui. Lembra agentes endógenos e exógenos, endógenos internos, exógenos externos. Externos eles modelam, os endógenos eles formam relevo externo, água, vento, homem, né? Tudo isso aí vai modelar o relevo, tranquilo? Lembra que rochas são agregados minerais, elas podem ser ígneas, sedimentares ou então as metamórficas. Ígneas são as magmáticas, que podem ser intrusivas ou extrusivas, quando o magma endurece dentro ou fora da crosta. Dentro da crosta nós temos um grande exemplo, o granito. O granito é uma rocha ígnea, intrusiva, de formação plutônica. Tá? A rocha extrusiva, por exemplo, o basalto. O basalto é uma rocha ígnea, extrusiva, solidificou fora da montanha, completou o vulcanismo, processo vulcânico, beleza? Outro exemplo, sedimentar, formada pela decomposição, que pode ser detrítica, que ela pode ser química ou pode ser orgânica. Detrítica em temperismo físico, por exemplo, o arenito. Química em temperismo químico, por exemplo, estalactite. E orgânica, restos de animais vegetais, como o calcário, como o carvão mineral, como
O petróleo também classificado dentro dessas rochas sedimentares, beleza? E as rochas metamórficas não tem tipo, metamórfica e metamórfica, né? Veja a nossa aula de rochas aí que tem bacana, brega pra caramba a aula, mas veja lá que as rochas metamórficas são formadas pela alta pressão. Então, por exemplo, lá o arenito, que era uma rocha sedimentar, quando ele sofre alta pressão e temperatura, ele vai virar o quartzo, que é metamórfico, beleza? Só seguir a música também. Galera, eu vou falar das rochas sedimentares metamórficas. As ígneas são as magmáticas, são extrusivo ou intrusiva. A intrusiva é plutônica, já a extrusiva é vulcânica. Primeiras rochas do planeta, pré-cambriana a gente diz. E assim vai a música seguindo e você vai cantando no ulalalá e detonando aí no vestibular, beleza? Rochas cerca a questão de geologia, lembra aí a questão de terremotos que tem no Brasil, lembra que a área do Círculo de Fogo do Pacífico era com mais terremotos, né? Nós temos várias placas tectônicas, o Japão é um país que tem bastante terremoto. Fique atento a isso, beleza? Questão geológica, aquela pinceladinha, assista a aula de geologia básica do Marcelo, aula de rocha, aula de solo, lembra dos horizontes do solo, mais uma vez, Ano Internacional do Solo, 2015 pela ONU, Brasil, mundo perde toneladas de solo, prejudicando, né, claro, além da produção agrícola, prejudicando os rios que vão sendo assoreados, que tem o desmatamento da mata ciliar e vai caindo cada vez mais solo dentro do rio. E isso prejudica tudo, abastecimento de água, né, a produção de alimentos, mudança do microclima, é uma questão bem interessante. Lembra? Solo é formado por água, ar, matéria orgânica e minerais. Esse solo aí, que eu já falei para você, gosto de repetir para deixar bem claro que eu aposto que possa cair alguma coisa. Os horizontes, veja a videoaula do solo. Veja a videoaula do solo que você vai detonar aí na prova, beleza? Uma outra dica especial, migração. Migração pode aparecer, principalmente pelos haitianos vindo em peso, né, para o Brasil, tá? Lembra do Haiti, um país localizado na América Central, não na África, querido, na América Central, o país mais pobre da América. Em 2010 sofreu um grande tremor, onde morreu lá, né, a famosa catarinense, né, Zilda lá. Então, Lena Arms, né, um sobrenome assim, chiques, e ela faleceu, fazia todo um processo lá humanitário, e claro, isso aí, esse terremoto matou mais de 200 mil pessoas, e claro que o Haiti já era um país bem pobre, prejudicou mais ainda. E depois disso, lembra também que o Brasil lidera lá um movimento, já antes do terremoto, um movimento de pacificação, né, através da ONU, né, o objetivo do Brasil, claro, que é entrar no Conselho de Segurança Permanente da ONU, é um dos objetivos do Brasil, através dessa ação, que não está, né, o Brasil fica, naquele momento, fica alguns anos rotativo, né, agora o Brasil, no momento, não está mais representando aqui a América, né, então fique atento a isso. Beleza, voltando a essa questão que eu estava falando do Haiti, eles vêm para o Brasil, vêm para os países vizinhos, entram pela floresta amazônica, vão para o Acre, e do Acre são mandados para várias regiões do Brasil, né, lembra que em busca de oportunidades. Existe certo movimento de xenofobia, uma aversão aos haitianos, está começando esse movimento, claro, porque eles estão ocupando sim grande parte das vagas de trabalho, principalmente porque trabalham duro, arduamente, não reclamam, estão satisfeitos, ficam em alojamentos, né? E muitas das vagas que tem aqui, por exemplo, na minha região, né, nas agroindústrias como a BRF, né, que é a antiga Perdigão e Sadia, aqui elas estão empregando bastante haitianos. Isso acontece no Vale, isso acontece na construção civil, isso acontece no comércio. Eles estão vindo sim em grande quantidade em busca do emprego, né, desse emprego temporário, beleza? Lembra que quando eu saio de um local eu sou imigrante, quando eu chego eu sou imigrante, tá? A migração ela pode ser temporária ou definitiva, ela pode ser sazonal, que seria uma migração temporária numa época do ano, ela pode ser de transumância, que é uma migração temporária relacionada, né, geralmente a trabalho, a pecuária, alguns chamam disso, né? E também ela pode ser uma migração pendular, quando eu vou e volto, geralmente nas áreas metropolitanas. Tranquilaço, essa é a migração. Lembra que hoje o fluxo que mais cresce é a volta dos nordestinos, uma migração chamada de retorno. Os nordestinos que vieram durante décadas para a região sudeste. Hoje a região nordeste é a região que mais cresce economicamente no Brasil, pelas obras, principalmente do governo, e pela atração lá das indústrias, essa briga fiscal que existe, e lá a mão de obra barata, claro, que elas acabam indo para lá, e lá tem um grande crescimento, então os nordestinos estão voltando muito para aquela região, e é a região que mais cresce, beleza? Fique atento muito sobre isso. O principal destino dos brasileiros fora aqui, né? Primeiro lugar, é claro, os Estados Unidos.
O segundo lugar é o Paraguai, os brasiguaios, os brasileiros que moram lá no Paraguai. E o terceiro é o Japão, né? O terceiro lugar que mais tem brasileiros morando. Aqui, né, os que vieram para o Brasil, estrangeiros. Então nós temos lá, claro, portugueses, italianos e espanhóis como as três principais, tá? Depois, claro, os alemães e os japoneses também. Tranquilaço, dominado, migração, urbanização pode aparecer. Urbanização lembra conurbação. Conurbação é a ligação da rede urbana entre as cidades, quando as cidades vão se interligando, formando regiões metropolitanas. Lembra que macrocefalia urbana é o crescimento desordenado, típico do Brasil, né? Um crescimento rápido, um processo industrial atrasado, então teve o crescimento totalmente desordenado, aquelas ruas assim, aquela falta de planejamento que existe, claro, e tentando, o plano diretor tentando botar um pouco de ordem aí nos novos bairros, estão surgindo novas cidades, mas a gente sabe que é difícil isso acontecer no Brasil. Lembra que quando fala de urbanização é o aumento da população urbana em detrimento da rural e o aumento também da infraestrutura. Fique associado, fique ligado a isso. Metrópole, claro, uma grande cidade que exerce tração nas cidades vizinhas. Metro é mãe. Policidade, cidade-mãe, cidade central. Temos duas metrópoles globais aqui no Brasil, que é São Paulo e Janeiro, que influenciam o mundo inteiro, e juntas elas formam uma megalópole. Megalópole, união de metrópoles. Lembra que a maior do mundo é Boswash, que fica na porção nordeste dos Estados Unidos. Beleza? Tranquilaço. Temos também metrópoles regionais, né? Em Santa Catarina não temos metrópoles, temos regiões metropolitanas, mas não são metrópoles. Tranquilo isso? Tá. Falando um pouquinho também de urbanização, problemas urbanos. Problemas relacionados, claro, à criminalidade, favelização, mas o que mais cai em prova é relacionados à questão de deslizamento de terra, à questão de chuva ácida, inversão térmica, ilhas de calor, smog. Pinceladinha para você, pim, lembra a inversão térmica, a inversão da temperatura, né? Claro, acontece no inverno, onde o ar frio desce, né? Os poluentes formam uma camada de ar quente, então fica uma inversão. Era para ser quente, frio, frio. Quanto mais alto, mais frio, né? Lembra disso? Então, inverte isso. Tá? Ele é uma anomalia que acontece no mundo inteiro, em áreas mais urbanizadas. Tranquilo? Chuva ácida. Chuva ácida é, claro, algo forte vestibular. Chuva ácida é a água quando se mistura com os óxidos. A água mais os óxidos se transformando em ácidos, né? Queima de carvão, queima de petróleo, liberando esse carbono, né? Liberando esse metano, que vão se transformar nesse ácido, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que tem um pH baixo, né? Abaixo de 5 aí, dando essa chuva ácida. Essa chuva ácida gera queimadas, essa chuva ácida gera corrosão de praças, corrosão, né, de áreas urbanas, mortalidade de peixes e de plantas, e não está associada, lembra, já caiu no vestibular aí, no Enem, caiu acho que há pouco tempo, falando que ela contamina, na verdade, deixa o solo ácido, está associado à chuva ácida, nada a ver. Você que gosta de paródia, tem a paródia do Michel Teló, que é uma sonzeira, que é: tem a chuva ácida, agora você vai entender. Água com os óxidos, ácidos vão converter. O avanço industrial desordenado e desigual vão colocar tudo a perder. Geram as queimadas, corroem as praças e tal. Detonam as florestas, chuva ácida destrói legal. O ácido sulfúrico ou o ácido nítrico, pH bem abaixo do normal. E assim vai para você detonar aí, beleza? Associa a questão de urbanização também. Um tema bem bacana para o vestibular. Falamos de Cuba, falamos de solo, falamos de geologia, falamos de urbanização, né? Vamos falar para você também de IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil recentemente aumentou esse índice, claro. É um índice que ele vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o indicador, né? Lembra que é diferente do índice Gini. O índice Gini, né, feito lá pelo italiano, é um índice de concentração, né? De concentração, de má distribuição de renda, que o Brasil está aí com um Gini super baixo, tá? Aí continuando ali, a questão que eu estava falando do IDH, ele é baseado na educação, baseado no PIB per capita e baseado na expectativa de vida, que ele vai avaliar a saúde, que vai avaliar a segurança e que vai avaliar o saneamento básico. O Estado brasileiro, né, com maior IDH é Distrito Federal, né, e claro, depois Santa Catarina, beleza? O sul do Brasil tem um IDH bem, né, bem alto, assim, IDH super bom, tá? Lembrando, IDH brasileiro é um IDH médio, tá? Não é um IDH alto, apesar de ser divulgado aí, né, que eram dados que eram manipulados, aí tentavam camuflar. Não quer dizer que tem um bom IDH, que não tenha problema social e problema de desigualdade. Lembra disso, beleza? Fique associado também, fique ligadaço nas últimas dicas que eu tenho que passar para você aqui. A questão
que eu acho que pode aparecer na nossa prova, que é Santa Catarina, que vai ter com certeza uma questão. Eu aposto mais numa questão econômica esse ano, tá? Fique atento aí. A questão econômica, a questão da área econômica em cada uma das regiões. Então lembra lá, nós temos a região Nordeste de Santa Catarina com a produção de motores. Lembra? Agora vindo indústria de automóveis para aquela área, né, como a BMW, tá? Temos aí também produção de blocos de motores com a GM também naquela região, tá? Então, metal mecânica é o forte daquela área. Passando para o norte, ali região de Rio Negrinho, São Bento, erva mate e também móveis. Passando para o oeste, agroindústria. Passando para o Planalto Serrano, papel e celulose. Grande Florianópolis, tecnologia, turismo e centro administrativo. Vale do Itajaí, têxtil e também tecnologia. E o sul do estado com carvão, cerâmica, copo, jeans. Beleza? Essa é a área econômica de Santa Catarina. Também fiz uma paródia, deve estar cansado das minhas paródias, né? Que é a Valesca Popozuda. Agroindústria você quer, no oeste você quer, suínos e avi bem feitos. BRF salsichá fazem direito, em Lages tem celulose, madeira é poderosa, veja o que eu vou te falar. Metal mecânica no Nordeste vai rolar. E continua a paródia aí, para não atrapalhar o seu foco no aulão, ok? Eu quero que você faça aí, claro, também uma associação rápida na questão física. Lembra que nós temos 3 bacias hidrográficas da brasileira dentro do nosso território, Santa Catarina. A bacia que pega a maior parte é a bacia do Uruguai. Temos a bacia secundária do Sul-Sudeste e a bacia do Paraná. São as 3 que pegam a menor parte, são as 3 bacias. Temos 2 vertentes, os rios que correm para o interior, os rios que correm para o litoral, beleza? O principal rio aí da vertente do interior, o rio Uruguai, que é formado pelo Canoas e pelo Pelotas, e da vertente litorânea, o rio Itajaí, né, que lá na foz dele temos lá o porto de Itajaí, lembra disso, tá? Então, isso tem que estar associado. São formados pela chuva, drenagem exorreica, foz estuário, assim como a característica geral do Brasil. Os rios estão bem poluídos, claro, seja pela urbanização, pela produção industrial ou pela agroindústria. Tranquilaço? Dominado? Vamos para um próximo assunto aí muito importante, que é a questão da vegetação catarinense. Vegetação catarinense, ela é formada, né, hoje predomina a Mata Atlântica, historicamente era araucária, lembra que a araucária é muito dizimada, né, lembra a questão do contestado aí, né, fazendo aniversário da Guerra do Contestado esse ano, aposto na prova de história, mas na prova do UDESC caiu em geografia, né, lembra disso, né, um conflito, né, a história fala assim, que foi um conflito, disputa de terra entre o Paraná e Santa Catarina. Eu moro na região, falando com historiadores, com moradores, tem aqui Itaquaruçu, uma área que teve um conflito, que nada, eles falam que não foi bem assim a história, um conflito entre disputa de terra entre os territórios, e sim foi onde o exército brasileiro quis expulsar aí os jagunços, né, que moravam naquela terra, para depois ceder aquelas terras para os europeus, para haver um branqueamento aí da população, mas não vou discutir isso, cabe mais a história do que a geografia, beleza? Na prova da UDESC falava que foi, né, um conflito, uma disputa territorial entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Tranquilo? É isso que a gente tem que saber, é claro, sobre esse conflito contestado. Até aqui, ó, no grupo de moto, ó, os contestados, né? Beijo pra galera aí, sei que não vou assistir mesmo, mas tô mandando beijo pra vocês, tá? Continuando aí a nossa dica, as nossas dicas finais, para você ir bem realmente na prova da CAF. Peço que você veja as videoaulas, peço que você fique atento, né, a essa questão econômica também, a questão de blocos econômicos, né, a questão do Mercosul, a questão da União Europeia, saber a diferença entre esses blocos econômicos. Tem uma videoaula aí bacana para você, assista essa videoaula, tá? Então assim, ó, tenha calma, tenha paciência, relaxe bastante, cerca a questão da atualidade, bota aí no site da atualidade, dá uma olhadinha, dá uma lida, né? Vê a questão de geologia, cai bastante, videoaula do Marcelo, Geologia Básica, Rocha, dá uma relaxada aí, não é momento de você se estressar muito não. Tá? É o momento de você relaxar para você detonar. Agora, depois desse aulão, você pode pegar sua gata, o seu gato, dar aquele amasso. Mas Ted, mas eu não tenho namorada. Aí eu vou te ensinar agora, né, que seria um processo, um ritual. Tá? Então assim, ó, para você conseguir, né, um bom namorado, eu só quero um bom namorado, um namorado fiel, carinhoso, sincero, né? Então você, primeiro lugar, você tem que estudar. Estudar bastante. Não dê, ó, segue o conselho tio. Não fica lá, né, cachorrinho atrás dos caras não, né? Te faz difícil. Faz difícil, faz charme.
tu é poderosa, pá, tu vai, né? Que negócio aí? Quem manda, né? Quem manda é o senhor, mas eu mando que eu confio em mim, pá, não fica feito cachorrinha não. O homem não gosta de ficar muito cachorrinha não. Pra você, gurizão, que tá solteiro, velho, vai estudar. Porque mulher gosta de dinheiro. Então tu tem que estudar para ter dinheiro. Beleza? Negócio é, vai estudar. Mas tu vai estudar, tu tem dinheiro, dinheiro tu vai comprar roupa, roupa tu vai ter que comprar um carro, vai ficar bonito e tu vai ganhar a mulherada. É o segredo, tio. Ah, Marcelo, então por que tá aí sozinho? Tô sozinho porque tô pobre. Tô pobre. Brincadeira. Tá? Então assim, ó, galera, vão estudar, nada a ver com namoro. Namoro não é a hora agora, é focar aí para você ser feliz. Tem namorado? Não, deixa estudar para as namoradas. Ó, querido, agora é o meu futuro, né? Lembra sempre assim, ó. Tu nunca pode deixar de fazer as coisas por outra pessoa. Pense em você, no seu futuro, ok? Você nunca, né, vai... Onde, ó, quem diz aquele profeta Tiririca, aonde você vai, tenta fugir. Você vai em qualquer lugar, você sempre vai estar lá. Ok? Então, confie em você, detona na prova, faz a prova com calma, segue essas dicas do tio. As dicas têm o objetivo de relaxar, a gente não sabe o que vai acontecer na prova, né? Tipo, eu elaboro algumas provas aí de alguns vestibulares, já acaba fazendo algumas provas e sabe que vai buscando, pensando no conteúdo e bota. A prova da CAF tem esse perfil. Santa Catarina, atualidades, muita, né, e geralmente uma questão de geografia física. A questão da seca de São Paulo, né, a que eu já falei para você, também pode aparecer, ok? Então tenha calma, né, e fé em Deus, beijo no seu coração, compartilhe aí, espero que tenha gostado aí. São umas dicas simples, rápidas, porque você tem que namorar nesse momento, meu querido. Momento dá um beijo bem gostoso, aquele beijo bem molhadinho, dá um abraço na gatinha, no gatinho, né, e relaxa agora. Amanhã você vai acordar, vai ver a videoaula do Marcelo, vai ver a videoaula do Jubilu, vai ver a videoaula do Preds, né, os parceiros aí que trabalham aí, e você vai ver a videoaula dos caras aí para relaxar, para chegar lá na prova com calma, né? Eu confio que você vai ter sucesso. Beijo no seu coração, mais uma vez, obrigado pelo carinho, tamo junto.